Olá, tudo bem com você? Vamos falar nesse vídeo sobre a fase oral, que trata-se da formação inicial da personalidade, ligada à fase narcísica primária. Constituição dos modelos de segurança psicológica também, através do contato físico com a mãe. De que tipo de contato? Tato, olfato, paladar, no ato de mamar e no carinho ao limpar. Dar banho, aquecer e por aí vai. Entendemos na fase oral como sendo a primeira demonstração da sexualidade infantil. Nesta fase oral, a primazia da zona erógena bucal. A boca é o vínculo que a criança tem com o mundo e é por meio dela que a criança passa a conhecer e a provar o mundo externo. Podemos dizer que a criança, nessa fase, enxerga o mundo pela boca. Toda energia libidinal está neste momento voltada para a boca. O princípio de satisfação da zona oral ancora-se em uma função fisiológica vital, a de alimentação. Com o tempo, a necessidade de repetir o prazer encontrado no ato de mamar desvincula-se da necessidade pelo alimento. Pela necessidade de nutrição, a atividade de sugar ela se torna prazerosa e os lábios se transformam em uma zona erógena. Para que a gente entenda melhor, Freud descreve que a sucção do bebê é dotada de natureza sexual. Ao abandonar o seio materno, o bebê começa a fantasiá-lo, iniciando então a atividade de sucção do próprio dedinho. Assim, a criança dá início à sua atividade autoerótica. Autoerótica porque seu próprio corpo é responsável pela satisfação recebida. Em tal prática, a criança procura repetir um prazer antissentido no seio materno, ou um substituto, uma mamadeira, por exemplo. Ao nascer, a boca e os lábios são as zonas erógenas mais desenvolvidas do corpo do bebê. Desta forma, a boca é a primeira parte do corpo que se efetiva como uma zona erógena. Ao mamar, o objetivo da criança não é só atender apenas à necessidade biológica de se alimentar. Nesse ato, o bebê procura se nutrir, além do leite materno, de uma relação afetiva com a mãe. Para o bebê, a mãe é uma figura que remete à satisfação pelo prazer do ato de mamar. Por intermédio deste ato, a criança e a mamãe tornam-se um ser só. Por meio do seio e do leite, a criança sente a mãe. Essas características geradas durante a organização da fase oral, que serão incorporadas na personalidade na vida adulta do indivíduo, gerando a necessidade de receber provisão de segurança psicológica dos objetos. Mas que tipos de necessidades, podemos dizer assim? Necessidade de receber toque no corpo, na pele, o abraço, o beijo, para se sentir protegido. Necessidade de ser cuidado para se sentir bem, em equilíbrio. Dentro da fase oral, temos também um segundo tempo. Primeiro tempo e segundo tempo. Do que se trata o segundo tempo? Chamamos esse segundo tempo de fase sádico-oral, que corresponde, na verdade, ao aparecimento dos dentinhos, não é? Em que a atividade de morder, de devorar o alimento, também implica em uma destruição do objeto. Trata-se da ambivalência, aquela divisão na relação com o objeto, ou seja, a identificação com o objeto, mas também o anseio de tê-lo para si, e a ambivalência de destruí-lo. É uma fase marcada pelo surgimento da agressividade. Quem tem filho pequeno, e é comum você receber ali na escola, ou ora o filho morde alguém, ou ora o filho chega com alguma mordidinha da escola. É por essa questão da segunda fase
oral, ou seja, pelo surgimento dos dentinhos que surge a agressividade. Entendemos o desdobramento da fase oral, mas e as consequências? Quais são as consequências dessa fase? E se ela for adequada? E se a criança sofrer maus tratos? Né? Quais são as consequências? Se a criança passar por uma fase oral adequada, ou seja, vamos entender adequada, né? Sendo, caso a criança se sinta suprida de proteção, cuidado pelos seus cuidadores, ela se sentirá segura e estará preparada para um bom desenvolvimento da próxima fase, que será a fase anal. No caso, se a criança, sofra maus tratos, ou seja, falta de provisão de proteção, de cuidado, de carinho, abandono, ela poderá se fixar nesta fase oral, por não ter sido suprida de segurança emocional, buscando de maneira crônica, buscando cronicamente em todas as outras fases do seu desenvolvimento psicossexual, inclusive na fase adulta. A segurança psicológica ligada a estas características orais, através do abraço, do beijo, do toque e do uso constante da cavidade bucal. Um outro ponto interessante é que as regressões na fase oral, elas são normais, como mecanismo de defesa do ego. Na fase adulta e também na adolescência, quando o indivíduo se sentir momentaneamente, vamos dizer assim, inseguro, desde que quando criança tenha superado emocionalmente essa fase, nesse caso ele regredirá apenas de maneira provisória, ele regredirá apenas provisoriamente. Vencido o conflito, ele volta à normalidade. E assim, cabe o mesmo para todas as outras fases. Falamos nesse vídeo sobre a fase oral. Te aguardo no próximo vídeo, onde estaremos falando sobre a fase anal. Um abraço e até o próximo vídeo.